Entrevista da semana. Nosso convidado de hoje é o Dr. Tércio Ambrizzi, diretor do Instituto de Energia e Ambiente da USP. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, Dr. Rui. Muito obrigado. Dr. Tércio, muito se fala da mudança climática, etc. Isso hoje está cientificamente comprovado? Hoje, cientificamente, sem dúvida alguma, nosso planeta está, infelizmente, aquecendo, né? Onde nós nunca tivemos esse tipo de aquecimento há mais de 15 mil anos atrás. Nós temos na infraestrutura brasileira, e o senhor estava explicando isso agora há pouco, instalações que estão em cima de rios, presumindo que esse rio vai se manter permanente. Com a mudança climática, corremos o risco disso ser uma obra totalmente parada, que não vai gerar energia, não vai fazer nada, em função de mudanças climáticas? Tem duas perguntas aí, né? Uma, na verdade, é mais social, aquelas pessoas que moram realmente em cima dos rios. Esses correm dois riscos. Um deles é o rio baixar a tal nível que eles não consigam mais, podem andar ali e não consigam um transporte para se chegar lá, ou mesmo para ter comida e outros. E isso vem ocorrendo, nós já vimos isso desde o ano passado, ali no Rio Amazonas, né, onde teve uma seca muito grande, o rio baixou de 3, 4 metros do nível esperado. Por outro lado, nós temos também o outro extremo, né? Esse rio pode subir 2, 3 metros e essas casas não estão preparadas. E isso vale para a parte de energia, como você mencionou. Né? Por quê? Porque algumas das nossas usinas estão construídas exatamente, a gente chama de a fio d'água, né? Quer dizer, dentro do rio. Então, tem água, ela gera energia. Não tem, não vai gerar. E, como nós temos visto ao longo desses últimos anos, né, em função do aquecimento da atmosfera, o clima tem variado bastante, uma variabilidade muito grande, então nós podemos ter períodos muito mais secos, né? Tem períodos úmidos, mas períodos mais secos. E aí a gente corre um sério risco de não poder gerar energia onde você depende da geração da energia hidroelétrica. É correto dizer que nós podemos esperar daqui para frente um agravamento das enchentes, das secas, enfim, de tudo em função de mudanças climáticas? Muito correto, muito correto. Na verdade, a ciência já tinha alertado isso há muitos anos atrás, desde os primeiros relatórios do painel intergovernamental de mudanças climáticas, de que o aquecimento ia gerar esses eventos extremos. Na verdade, o que a atmosfera faz? Ela está muito quente e ela tende a querer voltar ao seu normal. E como que ela faz isso? Indo para um extremo ou indo para outro. Então, a parte de extremos, de eventos de inundações, né, vai ocorrer cada vez mais, e isso não tira também a parte de eventos de secas, que podem ocorrer também. Então, esses eventos extremos vão ser cada vez mais intensificados, porque a atmosfera continua aquecendo de uma forma muito intensa, como inclusive temos visto esses últimos anos. Bem, perguntar sobre a infraestrutura, se vai aguentar essas mudanças, eu acho que é uma pergunta necessária, porém de uma resposta óbvia, ou não? É uma pergunta importante, né? Ela está associada à adaptação. A resposta seria a adaptação. E nós ainda não estamos preparados para isso, né? Apesar de todos os alertas. Outro exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul em maio. Ou o próprio incêndio em Los Angeles, Califórnia, enfim. No mundo inteiro. Isso é uma tendência mundial. Essa é uma tendência mundial. Eu estou dando Furacão, exemplos do Brasil, mas isso está ocorrendo no mundo inteiro. Né? Inundações na China, secas na Europa, incêndios no Canadá, incêndios nos Estados Unidos, né, e em outras regiões do planeta. Então, na verdade, isso já está ocorrendo e eles vão cada vez mais se intensificar se nós não fizermos nada em termos do corte das emissões dos gases de efeito estufa. A pergunta é a seguinte: temos tempo para
o início de virada, de impedir o agravamento desse cenário, ou teremos necessariamente um agravamento da situação atual até um equilíbrio e uma redução dos fatores atuais? Essa é uma pergunta extremamente importante. Na verdade, todo mundo focava em 2050, para que nós tivéssemos emissões zero. Ou seja, aquilo que a gente emite, nós absorvemos. Com emissões zero, o que você espera é que a temperatura se estabilize, né, e pare de subir. Né? Isso não tem acontecido. Não tem. Nós temos tido várias COPs, né, e várias reuniões, e as emissões elas continuam ano após ano aumentando. E, portanto, a temperatura está aumentando. Né? A COP de Paris, que previa que nós tínhamos que segurar a temperatura em 1,5, esse ano nós já passamos, né, de 1,5 em termos de média global. Quer dizer, nós já estamos ali. E isso era algo que estava se prevendo para 2030, 2035, para que em 2050 realmente parasse. Então, na verdade, nós estamos numa situação muito difícil, né? Porque se nós não começarmos efetivamente a se mexer, né, aquilo que a gente chamava de mudança climática é o que nós estamos agora chamando de emergência climática. Ela já está ocorrendo e, infelizmente, está levando muitas vidas com ela. Na prática, o que a grande indagação é todo o movimento que foi feito, enfim, a nível ambiental, que não se teria crédito para grandes corporações, etc., ficou muito mais num discurso do que na prática, em termos mais concretos e no mundo real, a nível mundial. Não falo numa questão local, eu falo mundo. É verdade. Né? O que tem ocorrido é que nós temos mais discutido isso em papéis do que efetivamente colocado em prática. Né? Nós estamos aí esse ano para a COP 30, né? As COPs elas acabaram surgindo após a Rio 92, que houve um estímulo, né, para que isso ocorresse, e no entanto, né, nós continuamos discutindo e a prática tem sido colocada de lado. Né? Nós tivemos lá os compromissos de todos os países para redução das suas emissões. Alguns países conseguiram, outros países não, e alguns nem pensaram em fazer isso mesmo. Né? E, no entanto, e com isso a gente está aumentando esse nível de emissões. Nós temos visto pela grande imprensa que o presidente dos Estados Unidos, aliás, uma pessoa que vai influenciar o mundo inteiro, nega o fato da mudança climática. Como é que o senhor vê o impacto disso a nível mundial, nos outros países ou para a própria humanidade propriamente dita? Isso é algo importante. Né? Na verdade, ele nega porque ele tenta ter uma visão de aumento da economia americana. Sim. E, no entanto, né, nós sabemos hoje que você pode crescer economicamente sendo sustentável. Sim, claro. Né? Claro. Então, você não depende, por exemplo, dos combustíveis fósseis para gerar energia. Nós temos hoje várias alternativas. Né? A USP tem iniciativas nesse sentido, não tem? Várias. Aliás, seu departamento tem isso. O Instituto de Energia e Ambiente, na verdade, por exemplo, nós geramos 80% da energia que nós consumimos. Né? E continuamos fazendo experimentos com os painéis fotovoltaicos, quanto eles podem ser cada vez mais eficientes. Claro. Né? Recentemente, nós geramos um projeto de um biodigestor, né? Onde se pega o resíduo orgânico, aquilo que a gente gera dos alimentos da nossa casa, coloca dentro do biodigestor, ele gera um gás metano, esse gás ele pode ser convertido em energia, ou ele pode, inclusive, ser convertido em biocombustível. Sim. Né? Não é o ideal, mas ele pode ser. E ainda como resíduo você tem o fertilizante, que aí pode ser usado, né, nas plantações e nas hortas. Essa é a maravilha da ciência, né? Não, e isso resolveria o problema das grandes cidades. Sim. Né? Porque um dos grandes problemas que nós temos são os lixões. Sim, claro. Que geram o quê? Metano. Metano é quase 20 vezes mais eficiente em termos de absorção de calor dos gases de efeito estufa que o CO2, inclusive, que é o que é liberado pela queima de combustíveis fósseis e queimadas. Então, na verdade...
A tecnologia existe. A tecnologia existe. O que falta é decisão política, financeira e empresarial para a implementação disso. Acredito que sim. Eu acho que, na verdade, é uma união de tudo isso. Sim, eu acho claro. que a sociedade civil, né, as empresas e o governo, eles vão ter que caminhar juntos, né, Claro. nessa direção. Claro. Né? E nós temos agora uma oportunidade fantástica. Com a COP aqui no Brasil, né, nós podemos mostrar para o mundo, e o Brasil tem que ser um protagonista, Tem né, que ser protagonista. para mostrar para o mundo que a transição energética está aqui no país e nós podemos ser um exemplo. Né? Aí, né, isso provavelmente vai minimizar o impacto dos Estados Unidos, né, negando a importância do meio ambiente para o planeta. Né? E isso é o que nós precisamos fazer. Que é essencial, porque se não tem vida humana, o que adianta o planeta? E o que está se colocando em Verdade. risco, em última essência, é a vida humana. Ou essa análise está errada? Não, essa análise está perfeita. Né? O que nós estamos colocando em risco, né, é a sobrevivência humana. Né? É claro, alguns vão sobreviver, mas à custa do quê? Né? Doenças, Claro. né, mortes, fome, porque a mudança do clima ela altera exatamente o solo e a produção de alimentos. E nós estamos crescendo a uma taxa grande. Daqui a alguns anos vamos ser 10 bilhões de pessoas no nosso planeta. Aliás, o grande medo dos países hoje é a segurança alimentar. Mas estamos chegando ao final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. Olha, muito obrigado pelo convite. Esse tipo de discussão é extremamente importante, né? E que as empresas possam ter atitudes de sustentabilidade. Eu acho que as empresas precisam pensar nisso e forçar os governos, Claro. né, a tomar uma decisão correta nessa linha, né, em termos de corte de emissões. Doutor Tércio Ambris, nós queremos agradecer muito a sua participação, parabenizá-lo pela evolução da ciência que vem ocorrendo na sua organização, que o senhor dirige, para o bem de São Paulo, para o bem do Brasil, para o bem do planeta. Sucesso nessa empreitada. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!